Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos conhecer mais um fundo imobiliário do setor de imóveis industriais e logísticos, que é o XPIN 11. Vamos dar aquela passada ali na sua carteira de ativos, também vamos olhar a sua vacância física, vacância financeira, alguns outros indicadores fundamentalistas para ajudar a gente a tomar a nossa decisão também. E no finalzinho uma análise gráfica que eu gosto de trazer, mesmo que seja nos fundos imobiliários, mesmo que eles tenham uma volatilidade pequena, a gente consegue fazer bons aportes, beleza? Se você tiver gostado e se interessado por esse assunto, já deixa uma curtida aí. Então, bora lá! Então vamos lá pessoal, XPIN 11, qual que é o objetivo desse fundo imobiliário? O XP Industrial FI busca oferecer rentabilidade aos seus cotistas através da distribuição de renda gerada com a exploração imobiliária de galpões industriais e logísticos detidos pelo fundo. Ele teve início em julho de 2018, então é um fundo relativamente novo no mercado, possui um patrimônio líquido de 781 milhões de reais, número de cotistas 51 mil cotistas. O seu gestor é a XP Vista e o seu administrador é a Vortex e possui uma taxa de administração de 0,75% a 0,60% ao ano em regra de cascata sobre o valor de mercado do fundo, conforme previsto no regulamento. Hoje o valor da sua cota está em R$ 83,21, o preço sobre o valor patrimonial dele está em 0,76%, ou seja, o fundo ele está sendo negociado 24% abaixo do valor patrimonial dele e possui uma liquidez média diária de R$ 498 mil sendo negociados todos os dias. Está um pouquinho baixa essa liquidez aí, mas para pequenos investidores ela consegue suprir as nossas necessidades tranquilamente. Dividend yield de 9,06% ao ano, um bom dividend yield e uma valorização que na verdade é uma desvalorização de 23,45% nos últimos 12 meses. Seu resultado financeiro aqui, só acompanhando a sua distribuição histórica de dividendos de março de 2021 a fevereiro de 2022, então o fundo imobiliário lá em março de 2021 ele distribuiu 62 centavos e em fevereiro desse ano de 2022 ele distribuiu 61 centavos e conseguiu manter próximo a esses patamares de 60 centavos durante esse período de 12 meses passados. Aqui embaixo o patrimônio líquido dele, a gente percebe que nos últimos 12 meses era 744 milhões e em fevereiro de 2022 781 milhões, então teve uma evolução, um crescimento, uma valorização aqui do seu patrimônio. E o retorno total bruto dele, comparando com o IFIX, fevereiro de 2022 ele teve uma rentabilidade negativa de menos 1,93%, enquanto o IFIX teve de menos 1,30%. Já nos últimos 12 meses ele teve uma rentabilidade negativa de 20,22%, enquanto o IFIX de 5,06% negativo também, mas ele performou bem pior do que o IFIX nos últimos 12 meses. Entrando no seu portfólio, na composição da sua carteira, mas antes disso, comenta aqui embaixo, eu gosto de interagir junto com vocês, eu gosto de entender quais fundos imobiliários vocês possuem em carteira. Não é à toa que quando alguém comenta sobre um fundo imobiliário, eu sempre tento trazer aqui um vídeo para a gente poder estudar juntos. Então comenta aqui qual fundo de imóvel industrial e logístico que você tem em carteira, beleza? Não deixa de comentar não, que eu adoro essa interação aqui entre a gente. Então os condomínios dele que ele possui hoje são 7, módulos anexos já performados, então são 99, locatários são 28 e área bruta locável dos ativos já performados 294.919 metros quadrados e área bruta locável de ativos em construção 15.407 metros quadrados. Sua inadimplência hoje está em 0,9% e a sua vacância física está em 17,3% e a vacância financeira em 12%. Porcentagem de contratos atípicos apenas 9% e contratos típicos 91%. E aqui embaixo a gente dá uma olhadinha do mapa de negociação em andamento. Então 65 mil metros quadrados aproximadamente de área total prospectada do XPIN está disponível, enquanto que 51 mil metros quadrados está em negociação no andamento e com baixa possibilidade de conversão em contratos. Temos 43 mil metros quadrados e uma média possibilidade de conversão 7.900 metros quadrados
e alta possibilidade de conversão 0 metros quadrados, e em fase de assinatura de contrato temos 5.000 metros quadrados aproximadamente. Dentro do seu portfólio, 95% do seu patrimônio líquido está em imóveis, 0,6% em cotas de outros fundos imobiliários e aplicações financeiras 4,4%. Ó, gente, se tiver gostando do vídeo aí, não esquece não, tá? Dá aquela curtida aí já, ó. Se inscreve aí no canal também e bora continuar aqui. A tipologia dos contratos: contrato atípico apenas 9% e contrato típico 91%. Eu gosto, quando eu olho uma carteira do fundo imobiliário, de ter uma maior participação dos contratos atípicos, porque eles amarram mais a receita, tem mais previsibilidade de receita que contratos atípicos. Por exemplo, uma característica dele são prazos mais prolongados dos contratos ali, de vencimento dos contratos, e também as multas. Quando acontece do inquilino sair do imóvel, as multas são muito altas, ou seja, ele tem que pagar os aluguéis até o vencimento do contrato. Então isso aí acaba que gera uma previsibilidade de receita para o fundo imobiliário, e eu gosto de ter uma participação um pouco maior, mas isso aí vai de cada investidor. Locatários, aqui a gente olha que a Centauro tem 22% da receita imobiliária do fundo imobiliário, e o segundo lugar seria a Smart, e depois vários outros locatários. A gente viu que ele tem bastante, quase 30 locatários. Correção dos contratos, então 54% estão atrelados e indexados ao IPCA e 46% ao IGPM. E o setor de atuação aqui, o setor do comércio varejista, tem 22% da participação da receita imobiliária dele, seguido do de tecnologia com 16%, depois alimentos, automóveis, logísticos e outros. E aqui a gente olha o vencimento dos contratos: 87% dos contratos estão para vencer acima de 2024 em diante. E a evolução da vacância física nos últimos 12 meses, que chama um pouco a atenção aqui do fundo imobiliário até o atual momento. Talvez aqui eu acredite que seja um ponto negativo. Março de 2021, a vacância física dele estava em 9,9%, ok, até aqui é uma vacância aceitável, mas foi progredindo e evoluindo essa vacância física, e hoje a vacância está em 17,3%, que eu já acho que é uma vacância um pouco alta. Então isso aqui é um ponto a ser levado em consideração para você acompanhar isso aqui mais de perto, beleza? Entrando agora em sua parte gráfica, comparando com o Ibovespa e com o IFIX. O Ibovespa seria essa linha laranja e o IFIX essa linha azul aqui embaixo, e o XPIN11 seria essa linha já toda preenchida, esse campo preenchido aqui. Então a valorização dele com o Ibovespa e com o IFIX é praticamente a mesma que se a gente olhar no atual momento. E em períodos anteriores ele até chegou a performar melhor depois da queda de março de 2020, mas recuou e está andando junto com os dois benchmarks. Agora no seu gráfico semanal, o que eu tenho para falar aqui? Ele está numa tendência de baixa depois do pico aqui pré-pandemia dele. Teve a correção, a queda da pandemia, tentou se recuperar e não conseguiu romper essa LTB dele aqui, ó, e continua nela e respeitando ela muito bem. O que está acontecendo aqui que eu vejo assim, que pode ser um sinal, uma luz no fim do túnel para ele? Ele fez um fundo maior do que o fundo anterior, mas ele ainda não fez um topo maior do que o topo anterior. Fundos descendentes e topos descendentes, isso significa um padrão de tendência de baixa. Topos ascendentes e fundos ascendentes significa um padrão de tendência de alta. Então aqui ele fez um fundo ascendente, né? Então um fundo maior do que o fundo anterior, e agora é importante ele romper essa LTB dele aqui e fazer um topo maior do que esse topo anterior aqui, e aí isso aí seria um bom indicativo de reversão de tendência, pode ser um ponto interessante de começar a fazer aportes, porque aqui pode ser que ele continue caindo. Ele está bem próximo aqui do seu suporte lá do fundo da queda de março de 2020, e se ele continuar descendo aqui e perder esse suporte, aí já não tem tanto chão assim para ele, então ele pode continuar descendo muito. Eu aguardaria um pouquinho para fazer os meus aportes. Eu gosto de utilizar a análise gráfica para fazer os meus aportes, os meus times ali, para fazer o rebalanceamento da carteira. E aqui embaixo o MACD dele está bem no extremo lá embaixo, o papel, então a força vendedora está muito forte nele. A gente vê que aqui embaixo no índice força relativa também a gente vê que a força vendedora está mais forte que a força compradora, e ele está quase chegando próximo ao ponto de equilíbrio. Então ele está num momento assim bem crítico, e para a gente acompanhar, rompendo a LTB
é um ponto muito positivo, e depois rompendo esse topo anterior, outro ponto positivo, e provavelmente o índice de força relativa vai mostrar a força compradora maior do que a força vendedora, beleza? O papel para mim aqui na parte gráfica está em tendência de baixa ainda, não ocorreu a reversão de tendência, e na parte fundamentalista o que eu acho é o seguinte: ele possui bons imóveis, ele possui bons locatários. Uma coisa que tem que levar em consideração e observar de perto é a sua vacância física, que aumentou no último ano, e isso aí tem que acompanhar de perto, comparar essa vacância física com outros fundos do mesmo setor de imóveis industriais e logística, para você ter uma ideia se ela está alta ou baixa em relação aos outros fundos imobiliários, e principalmente em regiões parecidas. Ok? O ideal seria isso, você fazer essa comparação aí. Dividend yield dele, para mim, dentro do setor de logística, está bem tranquilo, está um dividend yield bom, e aí cabe a você avaliar mais de perto esse fundo imobiliário com outros fundos, fazer uma comparação para ver se ele encaixa dentro da sua carteira. Beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, já te peço uma curtida, e não se esqueça de comentar aqui embaixo qual fundo imobiliário que você gostaria que a gente fizesse um estudo aqui, beleza? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.